Salmo 3, versos 1 e 2. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. O pobre pai com o coração partido reclama da multidão de inimigos. Se lermos 2 Samuel, capítulo 15, verso 12, veremos que a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão, ao passo que as tropas de Davi constantemente diminuíam. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! Eis uma nota da exclamação para expressar o espanto da dor que deixou pasmo e perplexo o pai fugitivo. Infelizmente, não vejo fim para minha desgraça, pois as dificuldades têm aumentado. De início já eram o suficiente para me prostrar. Mas vejam só, os meus inimigos se multiplicam. Estando Absalão, meu filho querido, em rebelião contra mim, já basta para partir-me o coração. Mas Aitofel me abandonou. Os meus conselheiros fiéis me deram as costas. Os meus generais e soldados desertaram os seus postos. Como se têm multiplicado os meus adversários. As dificuldades sempre vêm em pencas. Os problemas têm uma família numerosa. São muitos os que se levantam contra mim. Os seus exércitos são muitíssimos superiores aos meus. As suas multidões são numerosas demais para eu contar. Recordemos os exércitos incontáveis que atacaram o nosso Redentor divino, as legiões de nossos pecados, as hostes de demônios, as multidões de dores físicas, os exércitos das desgraças espirituais e todos os aliados da morte e do inferno colocarem-se em batalha contra o Filho de Deus. Como é precioso saber e crer que ele derrotou esses exércitos e, na sua ira, os esmagou com os pés. Aqueles que teriam nos atormentado, ele os levou em cativeiro, e aqueles que teriam se revoltado contra nós, ele os matou. O dragão perdeu o ferrão quando o lançou com força e ímpeto na alma de Jesus. Diante do seu Deus amoroso, Davi reclama da pior arma empregada nos ataques dos inimigos e da dose mais amarga das angústias. Muitos, queixa-se Davi, dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Foi o que disseram tristemente alguns amigos receosos, mas foi o que os inimigos exultantemente ostentaram, pois desejavam ver as palavras cumpridas com o extermínio total de Davi. Foi o golpe mais ferino quando declararam que o Senhor o abandonara. Davi tinha consciência de que lhes dera base para tal exclamação, pois ele cometera pecado contra Deus à plena luz do dia. Lançaram na cara o seu pecado com Batseba, dizendo, sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Simei o amaldiçoou e o xingou na cara, porque era incentivado por quem o apoiava, visto que era o que multidões de homens de Belial pensavam de Davi. Indubitavelmente, Davi sentia que essa sugestão infernal lhe abalava a fé. Se todas as provações que vêm do céu, todas as tentações que sobem do inferno e todas as cruzes que surgem da terra pudessem ser misturadas e comprimidas, não constituiriam prova tão terrível quanto a que está contida nesse versículo. A mais amarga de todas as tribulações é ser levado a temer que não há ajuda para nós em Deus. Lembremos que o nosso bendito Salvador teve de suportar essa tribulação no mais profundo grau, quando exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia muito bem o que era andar nas trevas e não ver luz. Essa era a maldição das maldições. Esse é o vinagre misturado com o fel.
Ser abandonado pelo Pai era pior que ser menosprezado pelos homens. Claro que devemos amar este que sofreu essa mais amarga das provações e tentações por nossa causa. Será um exercício delicioso e instrutivo para o coração amoroso marcar o Senhor nas suas agonias, como estas aqui retratadas, porque aqui e em muitos outros salmos há muito mais do Senhor de Davi do que do próprio Davi. Selá é uma pausa musical, cujo significado exato nos é desconhecido. Alguns estudiosos opinam que é uma pausa na música. Outros pensam que significa realce a melodia, cante mais alto, coloque a melodia em uma tonalidade mais alta. Virá um trecho mais nobre, portanto, afine novamente as harpas. As cordas das harpas logo se afrouxam e precisam ser esticadas na tensão apropriada. Claro que as cordas do nosso coração sempre estão ficando desafinadas. Então, que o Selá nos ensine a orar. Que o meu coração esteja afinado como a harpa de Davi em solene som. Pelo menos aprendemos que sempre que virmos Selá, devemos considerar como nota de observação. Leiamos a passagem que a precede e a sucede com maior seriedade, pois sempre há algo excelente quando nos pedem que façamos uma pausa para meditar, ou quando exigem que elevemos o coração em um cântico de gratidão. Selá.